Como que um dinossauro roxo, falante, cantante, dançante, fofinho, feito para as crianças, com a musiquinha Amo você, você me ama, somos uma família feliz, pode ter por trás dele, por trás desse personagem, uma onda de ódio, ameaça, violência, coisas pesadas, sombrias aí. Você se lembra do Barney? Pois é, teve uma parte do público que ficou obcecada por ele, criando várias teorias e a gente vai falar sobre isso. Coisa que muita gente não sabe, mas vamos dissecar aqui. Então, se prepara. Well, in the beginning, in the first scripts, Barney was a teddy bear. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre a verdade sombria por trás de Barney e seus amigos. Muita gente que deve ter mais ou menos a minha idade, quase 30 e poucos, deve se lembrar de Barney, né? Que fez parte da infância de muita gente aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, né? Era uma febre, um negócio que se espalhou e tinha pra todo lado, né? A série de TV, as músicas, shows ao vivo, boneco, camiseta, tudo. E passou pro mundo todo, né? Uma coisa que não foi só Brasil, Estados Unidos e meia dúzia de países, não. Foram vários e vários países. E como eu disse, tá? Eu assisti esse final de semana o I Love You, You Hate Me, que é um documentário dividido em duas partes, lançado lá fora pela Peacock, que ainda não veio para o Brasil, né? Espero que venha em breve, que é um documentário que tem uma abordagem interessante, primeiro que pega, né, esse personagem fofinho, bonitinho, infantil, trazendo esse lado muito sombrio e perigoso aí de coisas que aconteceram, né, em relação à própria criadora, né, do Barney, do filho dela, da família dela, como isso influenciou ali, como essa carga de ódio por parte do público que ficou ali paranoica por conta desses personagens. Bem, calma, vamos respirar que a gente vai adentrar a todos esses pontos aqui. They could have predicted the success and how it was going to impact their family. O Barney, ele foi criado em 1988 lá nos Estados Unidos pela Cheryl Leach. A Cheryl Leach era uma mãe. Ela tinha o Patrick Leach, que era o filhinho dela, criancinha, devia ter ali 3, 4 anos no máximo. Era um menininho muito hiperativo, fazia de tudo, não parava para assistir nada e tal. E aquela mãe em casa, né, ela ficava pensando, meu Deus, né, nenhum programa para o meu filho. E aí ela começou a pensar em coisas que o menino gostava e tal, ele gostava de dinossauro, e veio a ideia do Barney, né? Então, essa mulher, usando o filho, a experiência dela como inspiração, ela criou esse personagem. Levou ali para a PBS, né, uma emissora de TV americana, que abraçou a ideia, falou, opa, isso aqui pode ser interessante, hein? Né, todo aquele conceito e tal, do dinossauro roxo, claro, né? Como tudo, tem várias mudanças no processo de criação. Mais uma equipe se reuniu com a Cheryl, pensou como que seria o tom, né? Aí agregando, precisamos de musiquinhas, precisamos de dancinha, tem que ser uma coisa coloridinha. Além do Barney, né? Porque não sei se você lembra, né? O Barney, ele era um boneco, e aí quando as crianças chegavam, ele se transformava aí nesse dinossaurão, né? E começava a dançar e tal. E qual que era a mensagem do Barney? Amor incondicional, né? A gente ama aqui e tal, amamos nossa família. Óbvio, né? Tinha um teor educacional vindo do background da própria criadora, da Cheryl Leach, né? Que fez questão de fazer com que o programa fosse educacional, né? Até para prender a atenção da criançada, né? Com aquelas cores, com aquelas músicas fácil, né? De lembrar. A última vez que eu tinha ouvido essa música do Barney, eu era, sei lá, adolescente. E aí, revendo esse documentário, sei lá, 20 anos depois, quase 20 anos depois, a música me veio na cabeça, assim, automaticamente. Fun and learning never ends, never ends, never ends. O legal do documentário é que eles trazem várias pessoas que trabalharam, né, desde a origem lá da série do Barney, né, que eles explicam muito, né, de como que foi a criação, como que foi todo esse desenvolvimento. A primeira parte, muito dela, é dedicada, né, à criação do personagem.
Mais uma peça fundamental não aparece nesse documentário, e aí daqui a pouco, mais pra frente no vídeo eu vou falar o porquê, que é a própria criadora. A Cheryl, ela não está no documentário, mas tem um motivo bem peculiar também. Mas temos aqui o Bob West, que fez a voz original do Barney, ele que criou, né, aquela voz característica que a gente conhece do Barney. E o cara que ficava por trás da fantasia, inicialmente era o David Voss, né, que fazia ali, apesar do nome dele ser voz, não era ele que fazia a voz, ele fazia só o físico, só a movimentação ali do Barney, e esse cara teve que ir pro exército, ele era muito novinho, ele era um mímico, né, e aí ele teve que sair do programa, e no iniciozinho da década de 90, contratam David Joyner, que é um cara que ia ficar ali cerca de 10 anos como, né, a parte física, digamos assim, do Barney. E era um cara, velho, que ele pulava, apesar da roupa ser pesada, aquela coisa, né? Uma roupa grande, a cabeçona ali do Barney, ele se mexia e ele dançava, ele trouxe muito mais animação para esse personagem. E aquilo, claro, contagiava a criançada, né? Deixava o personagem ainda mais marcante. A grande questão, e aí começam, né, as teorias da conspiração, muita gente pegando informações e crucificando o personagem e as intenções deles e coisa e tal. Por quê? Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. I was sitting there just mouthed. O David Joyner, esse cara que fazia o Barney, um tempo depois descobriram que ele trabalhava com tântrica, né, com negócio de trântrico e tal. Pois é, ele nessa época, década de 90, ele foi até ali, início dos anos 2000 como Barney, ele foi aprendendo, né, ele fazia uns cursos, ele começou a dar umas aulas e tal, e mais atualmente ele ainda trabalha com isso, né? Em 2004, por exemplo, ele abriu uma clínica, né? Quando as pessoas ficaram sabendo disso, eles falaram, peraí, o cara que é o Barney, que trabalha com as criancinhas, trabalha com o negócio do tântrico, que tá envolvido, e aí foi se criando um grande alarde, mas como isso é possível, não pode, tal, bababá. E aqui no documentário, eles não adentram muito, né, a profissão do cara atual e o que ele decidiu seguir, mas ele fala, né, que é uma espécie de meditação, é uma coisa espiritual, que, né, uma parte era ele como um Barney e ele dividia muito bem aquilo e era aquilo, e outra é a vida dele paralela, enfim. Não tô aqui para dar uma de moralista ou de fazer juízo de valor e nem nada do tipo, mas pelo menos no documentário, não se apresentou nenhum problema que o cara teve durante 10 anos, né, que ele foi o Barney, deixando isso, né, interferir no trabalho dele como Barney, ou tendo algum tipo de denúncia, qualquer coisa relacionada a abuso, isso não rolou, pelo menos não apresentaram aqui. Então, houve essa separação, tanto é que quando ele abriu a clínica, ele já não era o Barney mais, né? Tinha alguns anos já que ele tinha deixado esse papel. Bem, outra coisa que o documentário explora bem é trazendo pessoas que hoje são adultos, mas que na época, final da década de 80, década de 90, eram as criancinhas que estavam ali com o Barney, né? E eles sempre falando com muito carinho, pelo menos os que participaram aqui dos relatos, né, que era uma época muito boa, que o personagem, né, ajudou muito e trouxe muita luz e muita paz ali pra criançada. Porém, segura essa informação aí, porque conforme, né, como eu disse, o documentário tem 2 partes, e aí como ele vai passando, mais pro final ele vai trazendo alguns casos que já não são tão bons assim, em relação não aos bastidores do programa, mas o que aconteceu com alguns dos jovens que trabalharam, que foram por caminhos não tão legais assim na vida. Bem, Barney então era um sucesso, tava indo para vários países. A Cheryl Leach, a criadora, que inclusive considerava o Barney um filho dela, irmão do filho dela, do Patrick, né? Ela começou a fazer várias viagens, né? Porque ela participava da produção, ela estava ali.
E isso acabou dando uma afastada, né? O marido ficava em casa com o filho, ela passava longos períodos fora, a família foi dando aquela esfriada, aquela balançada, e a Cheryl tendo que equilibrar, né? O trabalho com a família e tal, algo que acontece, né? Pessoal que viaja, que é músico, que é ator, atriz, enfim. But I really feel most that I'm Barney's mom. Mas outra coisa mais séria estava acontecendo enquanto o Barney ia crescendo mundialmente, porque o público infantil estava cada vez mais obcecado. Era uma febre, né? Era uma coisa diária. Sempre ali os meninos... Não tem Peppa Pig, não tem tantos outros produtos infantis que seu filho, seu sobrinho... a gente, né? Eu também tinha quando era criança... eram as coisas diferentes, um Dragon Ball, um negócio assim, né? Mas tinha também uns Banana de Pijama, TV Cruz, coisas... Pois é, todo mundo teve na sua infância. O Barney foi da infância de muitos. Mas tinham muitos pais, mães, tios, tias, avós, que começaram a ver aquele personagem sorridente, que só falava de amor, que só vinha com musiquinha, como algo nocivo. Vendo que as crianças assistiam aquilo o tempo todo e cantavam as musiquinhas e pediam por bonecos e tal, eles definitivamente começaram a formar grupos. Tinha um cara que já era, né, pai na época e tal, já devia estar beirando uns 40 anos, ele criou um grupo, uma sociedade quase que secreta ali, de ódio ao Barney, que, segundo ele, era para alertar as famílias, para tomar cuidado de como aquilo viciava, né, a molecada e tal. Só que esse grupo, ele foi crescendo e tomando proporções cada vez mais colossais. E para fora desse grupo também, não era só o grupo. O pessoal começou a criar um tal de Barney Bashing, que era basicamente o povo se reunia numa faculdade, num salão de uma faculdade. Eles mostram algumas imagens aqui. E aí pendurava um boneco do Barney e a galera ia com um taco, com um bastão, com alguma coisa, faziam filas e começava a bater no bicho, né, a dar soco ali em bonecos. Eles botavam pessoas, olha só isso, cara, para se vestirem como Barney e cair na porrada, para um bater no outro. Lucas, você tá inventando, você está aumentando, quem me dera, tá? O pessoal fazia isso mesmo. E uma corrente de vídeos, de imagens passaram a brotar, né? Até no começo da internet, lá na década de 90, a galera começou a postar vídeos, né? O pessoal com arma de verdade. E aí botava lá o boneco e começava a atirar, né? Sei lá, botava fogo no bicho. Casos que saíram no jornal de, sei lá, tinha uma festa infantil ou alguma coisa com alguém vestido de Barney na rua de boa, como personagem mesmo, e aí um grupo de pessoas ia lá e agrediu o maluco. Então, assim, quando a gente fala, né, na rede de ódio, no que escalonou ali e no quão perigoso isso tava, não é à toa, tá? As pessoas, da mesma forma que a criançada tava ali, né, obcecada com o programa mesmo, do outro lado tinha um monte de adulto, muitas vezes adultos, mas tinha adolescente também, que estavam obcecados em destruir o Barney. There's other bashing things. You can go and run the track or do something more constructive. O documentário, inclusive, faz um paralelo, né, do Barney com aqueles programas de violência, do povo quebrando pau ali no meio do palco, não tem Ratinho, Caso de Família? Pois é, lá nos Estados Unidos, nessa mesma época, tinha a rodo. E, inclusive, olha só que interessante, tá? Várias vezes o próprio Barney foi assunto da galera que ia lá. O cara que criou o grupo foi lá falar disso, aí o povo na plateia confrontava ele, você não tem mais o que fazer, é negócio pra criança, né, nada demais e tal, e de vez em quando o povo quebrava, né, o pau. Inclusive, parte dessa galera falava, né, meninos que assistiam Barney, né, poderiam ter a sua masculinidade afetada, né? Meu amigo, se isso acontecer, eu tenho uma notícia para te falar, né? Se o seu filho for por esse lado, eu acho que não vai ser por conta do Barney, não. E da mesma forma que algumas pessoas e personagens aqui no Brasil tinha aquela coisa, tinha pacto com o capeta, se tocar a música da pessoa de trás para frente, ver que é coisa do capiroto,
Barney, mesma coisa, é um modus operandi, tá? Mesma coisinha aconteceu também, tinha até uma teoria que falava que o Barney, o personagem mesmo, quando tava no programa, escondia tóxico, as coisas lá, na cauda dele, no rabo dele, né? Pra quê? Né? Realmente faz todo sentido mesmo. Ou até mesmo que o intérprete do Barney, o David Joyner, teria em uma ocasião tirado a própria vida. E o cara aparece dando várias entrevistas aqui no documentário. O compositor das músicas do Barney, né, o cara que criou ali aquelas músicas, né, que grudam na cabeça e tal, simplesmente também não teve paz, tá? Chegou um certo ponto que ele recebia ligações à noite, ele teve que mudar o número de telefone várias vezes, ameaças, tá? Ameaçando ele, a família dele. Aí ele fala, né, no documentário que quando surgiu a internet, ele recebia vários e-mails. Uma parte, claro, elogiando, dando carinho, não sei o quê, mas outra com vários e vários e-mails também ameaçando, falando, ó, se eu te ver na rua, o bicho vai pegar. On your mark, get set. E o bizarro disso tudo é que várias pessoas da produção, seja lá a criadora, seja o maluco que fazia a voz do Barney, também constantemente recebiam ameaças. Então é uma coisa que, olha só pra você ver, né? Sai do aspecto do personagem que já é absurdo, né? Esse ódio todo, essa coisa toda, né? É um negócio que, pelo menos na minha cabeça, não faz sentido. São as pessoas procurando, né, o que odiar, precisa odiar alguma coisa, mas aí passando para as pessoas de verdade, carne e osso, que estavam por trás daquilo lá. Eles até mostram lá que criaram, na década de 90 ainda, um jogo RPG em que o Barney, ele era um dinossaurão, roxão e tal, e ele era o grande vilão desse jogo, né? Aí a galera jogava lá com um guerreiro, com um soldado, com um mago, e o objetivo era matar o Barney. Com tudo isso em pauta, né, agora o Barney com essa coisa nebulosa, ainda rolava, né, o programa rolava, mas tinha toda essa áurea sombria que vários outros programas, vários outros produtos usavam para sátira, né? O Barney, ele foi satirado, ele foi bulinado aí por muita gente da indústria e tal. Inclusive tinha um cara animador de torcida muito famoso que se veste lá de frango, de pássaro nos Estados Unidos, que uma certa vez ele botou um outro maluco vestido de Barney e deu uma coça no Barney lá durante um jogo. E aí a empresa responsável pelo Barney resolveu processar esse cara. Você acha que esse cara perdeu? Não perdeu. Judicialmente, legalmente, eles falaram, é uma sátira, né? Sátira pode e tal. E aí é que continuaram fazendo, dobraram, triplicaram, né, o número de sátira. Talvez tinha mais episódio de sátira do que da série tradicional mesmo. I run across the diamond and I gang tackle him. Em 1998, Cheryl, a criadora, ela decidiu abandonar a produção. Depois de 10 anos dedicando a sua vida ao Barney, ela falou, não, preciso voltar para minha família, que o negócio estava feio e tal. Tanto é que pouquíssimo tempo depois da saída dela do programa, ela se separou do marido e foi morar em uma outra região com o filho. E se você achava que toda essa história circulando o Barney já estava tensa, já estava pesada, aqui o negócio fica mais complicado ainda, porque é nesse momento que eles mostram, né, algumas pessoas lá que trabalharam quando criança com o Barney, e aí como adulto acabaram se envolvendo com coisas, vendendo coisa errada na rua, né? Tem um cara lá que ele acabou tomando uns tiros, né? Ficou sem andar por muito tempo, mas voltou a andar, mas é aquela coisa. Lucas, isso tem a ver com Barney? Definitivamente não, né? Eles, quando crianças, trabalhavam ali e teve gente que deu certo, que seguiu a vida por um lado, que, né, hoje é advogado, engenheiro, médico, e teve gente que passou por maus bocados, mas pelo menos essa galera que tava ali, eles até falaram que teve um ou outro que acabou falecendo de maneira trágica, mas tinha um pessoal que estava no fundo do poço
e atualmente já estava recuperado. O fato da Cheryl, da criadora, ter saído da produção em 1998 não fez com que vários problemas atingissem a sua família. Por exemplo, o seu ex-marido na época, o filho dela, o Patrick, que estava com cerca de 18 anos, ele acabou tirando a própria vida, né? O pai do Patrick. E o próprio Patrick se envolveu numa tragédia, né? Ele já morava com a sua noiva, 2 filhos, um vizinho estava rodando ali a sua propriedade, né? O rapaz disse que o cara de vez em quando à noite ia lá na propriedade e tal, e aí o Patrick, né, o filho da criadora, foi lá tirar satisfação com o cara, né? Brigar, o que você tá fazendo e tal, só que não teve muito papo não, tá? Patrick simplesmente sacou uma arma e deu 5 tiros no cara. Por um milagre, a vítima conseguiu sobreviver. O Patrick foi preso. Inicialmente deram 15 anos de pena para ele, mas foi reduzida para 5 anos. Ele cumpriu os 5 anos de cadeia e atualmente vive com a sua noiva, com seus 2 filhos. E é aqui que entra o debate, né? Várias coisas são levantadas no documentário. Será que, de alguma forma, a infância caótica do Patrick foi influenciada por conta da febre do Barney, sua mãe ausente, e aquela pressão, né? Querendo ou não, a família ali, com todos os problemas envolvidos. O lance do pai dele também, né? O pai dele era depressivo e acabou chegando ao ponto de, infelizmente, tirar a própria vida. Once Barney became big, there were a lot of people that felt very, very strongly. E bem, é difícil, né, a gente contextualizar isso, falar, não, é por causa disso, tem que ser isso. Que teve respingos de influência, óbvio, durante a infância, adolescência, ele deve ter vivido momentos de caos ali por conta de toda essa coisa do Barney e tal, mas não é só isso. Apesar do Barney ser colorido, de ser um mundo de fantasia, tudo lindo, todo mundo se ama e tal, a gente tem que lembrar que, infelizmente, por assim dizer, né, na vida real não é assim, né? E a família deles também não estava imune a isso, a realidade, a crueza como as coisas acontecem e de como isso a médio, longo prazo pode afetar as pessoas, né? De maneiras, claro, diferentes, não justificando o que o cara foi lá, fez com o vizinho, até eles falam, né? Independente do que ele pode ter vivido no passado dele, isso foi, né, ele tava paranoico, não é motivo para ele fazer o que ele fez. E é óbvio, se a gente for parar para lembrar, né, e lembraram muito desse fato, né, de que o Barney é inspirado no Patrick, o menino foi lá, fez isso, teve momentos bem obscuros, né, inclusive ele chegou a ter um tumor no cérebro, fez uma cirurgia, então a vida do cara também, em certo ponto, estava complicada. Nem Cheryl e nem o seu filho Patrick participaram do documentário, tá? Tudo isso foram relatos de pessoas, né, que trabalhavam lá com a Cheryl, né? Tem até da babá do Patrick, né, quando ele era criancinha, falando como ele era, como ele cresceu, mas claramente eles não queriam falar sobre o passado, né? Falar sobre o Barney, até que sim, né? Eu acho que a criadora falaria, mas ia chegar um momento que o lado obscuro ia bater na porta. Hi, Patrick. Patrick, the reason we're all here, and his yeah. mom loves him. Eles entrevistam aqui, inclusive, uma ex-nazista. Ela faz uma analogia ali de como as pessoas, elas precisam odiar certas coisas, elas precisam querer destruir em graus diferentes. E eles fazem essa ligação com o que aconteceu com o Barney. Não é aquela coisa, você tem que amar o Barney, que maravilha. Não, né? É um produto para criança. É óbvio que se o seu priminho de 5 anos vê um negócio desse, né? Ele vai amar e você, mais velho, né, adolescente ou adulto, vai odiar, vai achar aquilo terrível, né? Mas, mais uma vez, quantos de nós não tivemos o seu Barney? Às vezes era o Barney, às vezes era, sei lá, o Vila Sésamo, TV Colosso, os desenhos lá da TV Globinho. Agora imagina, né? Se todos esses tivessem tido a onda de ódio, de ataques, de ameaças como
o tal do Barney não teve, o caos que não ia ser. Rapaz, mas o que tem de gente que fala até hoje que Pokémon, Digimon e é coisa do capeta, que faz mal, que não é brincadeira, tem muito ainda, viu? E tem até um plot twist no final desse documentário, porque o cara que criou o grupo lá pra odiar o Barney, etc, ele fala que o Barney salvou ele. Você sabe por quê? Porque o cara, ele tinha problema de alcoolismo na época. E ele tava querendo largar e tal. E o foco dele foi nesse grupo. Foi em estar ali dia após dia, né? Conversar com as pessoas e alimentar aquilo. E o cara já tava há 30 anos sem beber. E no final do documentário, ele agradece ao Barney por isso. Olha só, que ironia. A série do Barney acabou em 2010, né? Foi de 88 até 2010, durou muito, mas muito tempo. Reza a lenda aí, rola o assunto de que um dos próximos projetos da Mattel, que trouxe a Barbie aí, é fazer um filme do Barney. E aí eu fico pensando, será que eles vão fazer um filme do Barney, live action, trazendo essa abordagem, quem sabe, mais sombria? Se inspirando nesse caso real, fazendo... tô curioso, não sei se vai dar certo, mas tô curioso, será? Agora convenhamos, tá? É aquela coisa, só pra finalizar o vídeo de hoje, que esse tipo de caso diz muito mais sobre a gente do que sobre essas coisas, né? Beleza, são produtos, muitas vezes são coisas superficiais, é coisa para ganhar dinheiro sim, é coisa, né, para criar produtos e mais produtos, mas aí eu te pergunto, hoje, o que não é, né? É muito difícil a gente apontar o que tá na televisão, no cinema, na série de TV, que não é esse tipo de coisa, né? Então, no fim, muita gente só quis um dinossauro roxo, sorridente, cantante e falante para odiar, para descontar todas as suas frustrações e outras coisas mais sombrias que cada um tinha. Bem, e você? O que você acha dessa história, desses bastidores, do que aconteceu, dessa onda de ódio? Você já tinha ouvido falar no Barney? Você, quando era moleque, gostava? Ou você também, quem sabe, odiava por algum motivo? Qual era esse grau de ódio aí? Deixa nos comentários. Mas, por favor, não transforme essas coisas, personagens, ou seja lá o que for, inimigos mortais. Tem tanta coisa mais produtiva pra gente fazer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.